O estudo mais relevante que busca a cura do diabetes foi retomado após a morte de 2 voluntários. E o que isso significa e qual é o impacto desse estudo em relação à busca pela cura do diabetes? É sobre isso que eu quero falar com vocês, então faz o seguinte, fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. O portal Um Diabético, aliás, se você ainda não acessou, acesse www.umdiabetico.com.br. A gente traz notícias todos os dias relacionadas com o diabetes. E a gente noticiou a suspensão desse estudo tão importante que busca a cura do diabetes. Isso aconteceu no início do ano e agora, após 3 meses, o estudo foi retomado. Por que esse estudo foi suspenso? Porque 2 participantes acabaram morrendo. E aí, começou uma investigação para entender se essas mortes tinham relação com o estudo. Esse estudo, que tem como base usar as células-tronco para tratar o diabetes e fazer com que o organismo produza insulina, ele começou lá em 2021 e ele é considerado um dos mais promissores do mundo porque ele tem obtido bons resultados. Mas com essa morte, um comitê avaliou e entendeu que os 2 óbitos não tinham relação com esse estudo. Vale lembrar que uma das pessoas que morreu foi um homem que conseguiu alcançar e também virou notícia no mundo inteiro que ele tinha se curado do diabetes. A morte não tem relação com o estudo, como eu disse, e as causas também não foram divulgadas pela família. O fato é que esse estudo foi retomado e a minha pergunta é, você participaria desse estudo como voluntário? É importante dizer que é um dos estudos mais avançados, que vem conseguindo bons resultados e existe toda uma segurança em relação a esses estudos clínicos que buscam a cura. São investimentos de anos para poder chegar e alcançar bons resultados. E por isso que eles são acompanhados durante todo o período, porque a gente está falando de uma célula que não produz mais insulina e de um sistema imunológico que ataca a célula produtora de insulina. A gente precisa entender como o organismo reage a partir do momento em que a célula-tronco ela é implantada e começa a fazer essa produção de insulina e como o organismo vai reagir. Será que ele vai voltar a atacar essas células? E esse assunto chama muita atenção, porque é a esperança de milhões de pessoas que convivem com diabetes tipo 1. A gente está falando do diabetes autoimune, aquele em que o pâncreas para de produzir insulina porque o sistema imunológico atacou e acabou com a célula produtora de insulina. E aí esse estudo tenta buscar segurança, fazer com que essas células implantadas elas continuem produzindo insulina para o resto da vida, que o sistema imunológico não ataque, ou se essas pessoas também não vão precisar de um medicamento para proteger essas células, que são chamados desses medicamentos imunossupressores. Mas aí o que acontece? Quando a gente toma esse medicamento e passa por um procedimento como esse, a gente também tem um sistema imunológico bem debilitado, ou seja, a gente fica sem células de defesa quando a gente toma um medicamento imunossupressor. Não sei se você já ouviu falar esse termo, mas é basicamente isso, Você enfraquece o sistema imunológico para ele não poder atacar aí a célula produtora de insulina. Claro que a gente está falando de uma doença crônica relacionada ao diabetes, à produção de insulina. Outros transplantes, órgãos também, quando a pessoa passa por uma situação como essa, também precisa tomar medicamentos imunossupressores para que o organismo não rejeite um órgão transplantado, por exemplo. No caso do diabetes, não ataque novamente a célula produtora de insulina. E aí, como você recebe essa notícia desse estudo tão promissor? Retomar. E mais uma coisa importante, o laboratório tenta entender se essa suspensão não vai atrasar todo o planejamento, o cronograma que eles têm para poder apresentar os resultados efetivos dessa pesquisa que busca a cura do diabetes autoimune. É isso aí. Ficou com alguma dúvida? Mande aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, acesse o portal Um Diabético que tem notícias e informações produzidas por jornalistas responsáveis para te ajudar a entender melhor com o seu diabetes. Vamos juntos levar informação a quem precisa. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal que a gente tem informações sempre para te ajudar. Boas glicemias e até a próxima. Tchau! Diabético.